pessoal, tudo bem? Hoje, atendendo a pedido de um dos nossos parceiros, nós vamos falar sobre os principais naufrágios que aconteceram, 13 na verdade. No mês de abril desse ano, de 2018, nós completamos 106 anos do naufrágio famoso do Titanic, ok? Então eu vou abrir aqui um site de 2012 e vou mostrar para vocês os 13 mais mortais naufrágios que aconteceram de lá para cá. Tá? Então vamos ver aqui. Tá, aqui ele fala que nós estamos no 100º aniversário do naufrágio do Titanic, certo? Mas esse artigo foi escrito em 2012. Então, na verdade, são 106 anos, tá? E o artigo é de Bernard Stout. Chama-se Os 3 Mais Mortais Naufrágios da História. Eu vou deixar o link desse site aqui na descrição do vídeo, ok? Então, vamos primeiro, o 13º que ele cita aqui é o MS Estônia. Ele naufragou em 24 de setembro de 1994, que vocês podem ver um navio de passageiros, tá? É fácil de notar que o navio é de passageiros quando ele tem várias baleeiras, assim, vários botes salva-vidas, e normalmente esse mesmo número de botes salva-vidas que tem aqui de um bordo, tem do outro bordo lá, tá? Aqui nesse caso aqui é boreste, ou seja, o lado direito de quem olha para a proa, né? E no bom bordo, o outro lado, que é o lado esquerdo de quem olha para a proa, tem também o mesmo número de baleiras, aqui 1, 2, 3, 4, 5, no total de 10. Tá bom? Então foi 24 de setembro de 1994, no Mar Báltico, e morreram 852 pessoas. O MS Estônia estava cruzando águas agitadas quando os passageiros começaram a ouvir barulhos metálicos. Em poucos minutos, as portas de carga quebraram, fazendo com que o deck inferior fosse inundado pouco antes dos 4 motores pararem completamente. Apenas os que estavam no deck superior conseguiram sobreviver. O que é o deck? O deck, a tradução em português é convés. E o que nós chamamos de convés em navio são os andares do navio. Tá? Então, deck inferior, deck superior. Cada andar, ou seja, cada deck do navio tem um nome específico, dependendo muito do navio que você estiver. Pode ser um navio, um rebocador de alto mar, de plataforma, pode ser um navio petroleiro, pode ser um navio de transporte de carros, tem vários tipos de navios, né? Então, nesse caso, nesse navio, era chamado de deck inferior, né? Normalmente, era as classes mais baixas, quem pagava mais barato, que ficava nos decks inferiores, né? As classes mais caras, a primeira classe, VIP, ficavam nos decks superiores, e infelizmente, né, os que estavam mais na parte inferior que foram que morreram. Total de mortos 852. O próximo aqui, o 12º da lista, é o MV Bukoba. MV significa Motor Vessel, navio a motor. Enquanto aqui, MS, Motor Ship, or Merchant Ship. Tá? Como não é um navio mercante, é um navio de passageiro, eu vou pelo Motor Ship. Tá? Aqui no caso, MV, Motor Vessel. Aqui diz que foi em 21 de maio de 1996, foi no Lago Vitória, na Tanzânia, e o número de mortes foi 894. Tá? Olhem aqui o tamanho do navio. Tá? Tem até aqui lá dizendo, né, que um monumentozinho em homenagem à embarcação, né, que é pequena. Né? Aqui, o MV Bukoba era uma balsa famosa pela regularidade. Não possuía colete salva-vidas, isso já é um erro, né? Nem equipamentos contra incêndios. Isso hoje em dia, principalmente depois do Titanic e de outros acidentes que aconteceram, a IMO, que é a Organização Internacional Marítima, ela obrigou a todos os navios, mercantes e embarcações a terem equipamentos, treinamentos, tá? E botes salva-vidas suficientes para todo mundo. Ela criou um livro chamado SOLAS, que foi uma convenção, tá? Foi uma convenção, uma reunião que eles fizeram nessa IMO, nessa organização, da onde, depois dessa convenção, saiu esse SOLAS. E depois de lá para cá foram acontecendo emendas, foram tendo adendos, tá? E os navios têm sempre que estar atualizando essas emendas e adendos. No SOLAS, que significa Safety of Life at Sea, tá? Que é a salvaguarda da vida humana no mar, ele diz todos os requisitos que os navios são obrigados a ter. Dependendo do tipo de navio, né, cada navio vai ter sua obrigatoriedade. Então, isso além do navio ter que ter com ele o impresso, o livro, o SOLAS, tá, ele tem que cumprir. Existem várias vistorias hoje em dia
que por causa desses naufrágios, desses acidentes todos que aconteceram, passaram a ser obrigatórios, incluindo os treinamentos, os cursos que a pessoa tem que apresentar, tá? Quando vai fazer um curso para oficial, ou mesmo os 4 cursos básicos que qualquer marítimo tem que ter, que é o curso de salvatagem, curso de primeiros socorros, curso de relações humanas, tá aí mais um. Então, combate a incêndio também. Então, esses cursos já são obrigatórios por causa desses acontecimentos, desses naufrágios famosos, desses acidentes todos. Tudo isso está no SOLAS. Tá? No SOLAS e numa outra publicação também chamada STCW, que é uma sigla que significa todos os documentos que o marítimo tem que ter e para cada função que ele vai ter. Aliás, é uma das publicações mais complicadas de se entender quando você pega um STCW para conferir o que você, na sua função, é obrigado a ter em termos de certificado de curso, você se perde. É só números, é 1/2, é 4/5. Aí você tem que buscar o que significa aquele 4/5. É um livro dos mais complicados para se consultar, certo? Mas normalmente, quando você vai estar fazendo os cursos, né? Se você fizer o curso fundamental, vamos dizer para oficial da Marinha Mercante, você automaticamente você vai fazer os cursos básicos todos. E mais tarde você vai fazer as especializações que forem necessárias, como posicionamento dinâmico, que é o DP, curso para comandante, e vários outros cursos que vão sendo exigidos, curso para petroleiro, curso para navio gazeiro, curso para navio químico, tá? Todos esses, tem vários outros cursos que a IMO obriga de acordo com o navio aonde você vai trabalhar. Já que a Marinha Mercante não é uma marinha militar, né? É diferente da Marinha de Guerra. A Marinha Mercante ela trabalha com a CLT. Você é funcionário de uma empresa e você vai embarcar em determinado navio que a empresa te manda, certo? É assim que funciona. Só que você tem que ter esses cursos todos e esses certificados, as qualificações todas necessárias. Se você for embarcar em um navio petroleiro, além dos cursos básicos e todos que são exigidos para a sua função, você vai ter que ter também um curso especial para petroleiros, que é um curso à parte. Ok? Vamos em frente então. Então esse MV Bukovo era uma balsa famosa pela regularidade. No caso aqui seria irregularidade, né? Não possuía colete salva-vidas nem equipamentos contra incêndios, olha só. Mesmo assim, a balsa sempre estava em movimento. Mas nesse dia, quando começou o trajeto, equipamentos grandes de cozinha, assim como pratos, talheres e panelas, começaram a cair e quebrar em um lado da balsa. O barulho assustou os passageiros que correram para um lado do deck, fazendo o navio virar. Olha, isso é muito comum em embarcações pequenas, certo? Existe no Rio Amazonas, são navios, são barcos, embarcações que fazem transporte de pessoas a título de passeio pelos igarapés, lá do Rio Amazonas, ou também transportando pessoas, principalmente para Parintins, no mês de junho, quando tem a festa do Boi-Bumbá, né, que é uma das maiores festas religiosas do mundo, né, no caso. São uns 2 dias de viagem, eu creio, 2 ou 3 dias, de Manaus até Parintins. O problema é que vai superlotado. E já que a balsa ela é muito alta e não tem muita estabilidade, se todas as pessoas ficarem só de um lado, ela deita, ela inclina e pode até virar. Então, em embarcações pequenas, como nesse caso aconteceu, o barulho assustou os passageiros que correram todos para um lado do deck, quer dizer, foram todos para um lado só do navio, e o navio começou a virar, dernou, aí um abraço. Tá? Então, quando a gente vai embarcar em uma embarcação pequena, a gente tem que ter cuidado em ver como é que é essa embarcação. Para quem mora no Rio, por exemplo, uma barca Rio-Niterói, hoje já estão muito modernizadas, tem os catamarãs, certo? Mas é sempre bom, né? Que nessas balsas não costuma ter, como tem nos aviões, né, passageiros, nas aeronaves, aquelas informações, a saída de emergência, aqui vai cair máscara, aquelas instruções não existem, mas vocês procurem, tem em cima, na parte de cima tem os coletes salva-vidas nas lanchas mais antigas, nos catamarãs também tem colete salva-vidas, e vai ter também a tripulação, vai ter marinheiros, uns 3 ou 4, eu já vi uns até 5, dentro de um catamarã desses da Rio-Niterói, aonde eles vão instruir a vocês como é que vão guiar vocês. Se bem que na hora do pânico é meio complicado, né? Você tem que estar preparado para se controlar seu pânico, seu medo, para poder seguir os ensinamentos do pessoal e poder sair pelo local indicado. Pegar seu colete salva-vida e ir para a água e se afastar o máximo possível.
da embarcação. Por quê? Porque quando ela descer para o fundo, quando ela afundar, você vai junto, vai acontecer um empuxo e você vai afundar junto com ela. E você não vai conseguir respirar, você vai morrer afogado. Então o que você tem que fazer quando você pular na água, mesmo com colete, é nadar e se afastar o mais rapidamente para longe da embarcação. Ok? Vamos em frente aqui. O 11º lugar aqui está HMT Royal Edward. Tá ok? O Royal Edward também é um navio de passageiros, olha aqui. Só pelo formato do navio vocês já podem ver que é de passageiros. Ele não tem porão de carga, tem um motor só tem uma chaminé aqui, ó. Tá? Ou seja, só tem um hélice. Um hélice. Notaram que eu falei hélice no masculino? Em marinha e navio, hélice é masculino, tá? A hélice é de avião e de ventilador. Em navio é o hélice, tá bom? Então, como só tem uma chaminé, aqui na ré, na popa, só vai ter um hélice. Certo? Ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 botes salva-vidas, né? 7 baleiras. Do outro bordo deve ser a mesma coisa. Até um navio bonito, né? Royal Edward. Foi em 13 de agosto de 1915. Local, Candeliusa, no Mar Egeu, né? E morreram 935 pessoas, infelizmente, né? O Royal Edward era um navio de passageiros usado para transportar tropas britânicas durante a Primeira Guerra Mundial. Às 10 da manhã, ele foi atingido por 2 torpedos alemães e rapidamente enviou um sinal de SOS antes de perder a energia. A popa afundou em apenas 6 minutos. Olha como é rápido, gente. A maior parte dos homens estavam nos decks inferiores, o que explica o grande número de mortos. Então, a popa é isso aqui, ó. É a parte de trás do navio. Tá? Ele foi atingido por 2 torpedos. A maioria do pessoal estava na popa. Olha o erro. O pessoal já devia estar correndo aqui para os botes salva-vidas já para ir arriando eles, certo? E ele afundou em apenas 6 minutos. Olha que rapidez. É muito rápido, gente. Então, por isso é que existem esses cursos de sobrevivência, tá? Quando a gente vai ser marítimo. No caso dos navios de passageiros, quando a pessoa vai embarcar num cruzeiro, com certeza vai haver treinamentos a bordo e é muito bom participar. Por quê? Porque nessas horas pode salvar a sua vida. Você pode ser salvo, pode conseguir se salvar, porque você já sabe o que tem que fazer, como deve proceder, para onde você tem que ir, no caso de acontecer um sinistro, como a gente chama, ou um desastre desses, ok? Vamos em frente então. Temos aqui o SS, que seria Steamship. SS Steamship é navio a vapor, tá? É Hong Mo. Vamos ver a história dele? Esse navio aqui parece um navio de carga. Você vê que não tem poucas baleiras, 1, 2, 3 baleiras desse bordo, deve ter 3 do outro. Um motor só, uma chaminé só. E tem aqui tem mais umas baleiras aqui, ó. Aqui na frente também tem outra. Também parece um navio de carga. Vamos ver aqui. Olha, ele foi no dia 3 de março de 1921. Local sul do mar chinês. Número de mortos, 1000. Olha, está aumentando o número de mortos conforme vai baixando, né? Então, ele é um navio de passageiros também, tá vendo? Não é na área de carga não, me enganei, hein? Em 1921, um navio de passageiros SS Hong Mo bateu nas rochas brancas na ilha de Lamok. Olha, um navio quando bate numa rocha, aí eu sou obrigado a dizer, infelizmente deve ter sido erro humano, tá? Aí vocês vão me dizer, mas pode ter dado um problema no leme, ele pode ter perdido o controle. Se deu problema no leme, esse leme estava com problemas, alguém devia ter detectado isso. Esses equipamentos tinham que ser testados, conferidos, antes da partida do navio. Aliás, isso hoje é exigência do SOLAS. Está lá, os testes de equipamentos para antes da saída, isso tem que ser registrado, existe um checklist que você tem que fazer antes da chegada e antes da saída do porto. Isso é obrigatório. E fora as vistorias, de tanto em tanto tempo o navio tem que entrar no estaleiro para fazer uma revisão geral. Tá? Isso é outro assunto, é outra história, tem muita coisa aí por baixo dos panos, tem muita coisa interessante nessas histórias, mas isso vai ficar para um outro vídeo, que no momento o assunto é naufrágios, certo? Quando eu falar sobre estaleiros, sobre a necessidade do navio ir para os estaleiros, e o que acontece nos estaleiros, e os estaleiros que eu estive, que eu vi, como é que o navio entra no estaleiro, isso vai ser um outro assunto, um outro vídeo, tá bom? Então, ele bateu nas rochas brancas na ilha de Lamok. O navio quebrou em 2 partes. Quando o primeiro bote de resgate chegou, 3 dias depois, a maior parte dos passageiros e a tripulação já havia morrido. O que acontece aqui, gente? O que faltou aqui? Comunicação. Hoje em dia,
O mundo inteiro sabe que o navio está pedindo socorro em questão de segundos, porque nós temos meios, na marinha, no caso a marinha mercante, tanto a marinha de guerra também, tem meios de mandar sinais via satélite pedindo socorro para todas essas pessoas, né, para todas as estações em terra que controlam isso. O grande problema não é essa comunicação, a comunicação é rápida. O grande problema é a demora do pessoal chegar para resgatar, porque eles vão buscar os navios que estiverem nas proximidades do naufrágio, do acontecimento, e um navio mais perto pode estar a 6 horas de duração para chegar até lá. E vocês viram lá no anterior que o navio afunda rápido, né? Esse navio parece menor que aquele outro. E afundar bem mais rápido. A não ser que ele esteja num lugar raso, ele não vai nem chegar a afundar completamente, tudo bem. As pessoas se salvam. Mas se for num lugar fundo, um abraço. Então, o maior problema de navegação, de resgate, nesse caso, é o tempo que o navio vai levar para chegar lá. Entende? Porque a comunicação é rápida. Hoje é muito rápida. Nesse tempo aí, no caso, em 1921, era muito demorado. Era código Morse ainda. Então, olha lá, 3 dias depois que o primeiro bote de resgate chegou, a primeira equipe de resgate chegou lá, a maior parte dos passageiros já havia morrido. 1000 mortos. Triste, né? Vamos em frente aqui. RMS Empress of Ireland. Imperadora da Irlanda, o nome do navio, né? Olha aí, olha o navio aqui. Olha. Esse navio já tem 2 motores, ó, 2 chaminés, 2 motores, ou seja, 2 hélices aqui na popa, certo? Então, ó, a data foi 29 de maio de 1914, local Pointe-au-Père, em Quebec. Eu já passei por lá, em Pointe-au-Père. Eu já estive em Montreal, a gente passava muito por ali. 1012 mortos, o número está aumentando, hein? Com as histórias. Vamos ver a história dele? O navio canadense Empress of Ireland estava descendo o rio St. Lawrence sob forte neblina quando colidiu com outro navio. Olha, ali naquela área é o seguinte, o Golfo de São Lourenço, né, que quando a gente vem pela costa leste dos Estados Unidos subindo para o Canadá e entra no rio São Lourenço, tem o Golfo de São Lourenço. Ali, na época do inverno, é muito gelo e também na época do verão, quase chegando no inverno, tem muito fog, ou seja, neblina. É preciso ter muita atenção. Como foi em 1914, era a navegação ainda precária, não tinha os equipamentos que tem hoje de detecção, certo? Como o AIS, que é um aparelho que detecta navios por perto e identifica. Não, a gente tinha que se basear no radar. Então, eu, quando fui formado, lá para os anos 70, né, que me formei na turma de 79, como oficial, então a gente navegava ainda na forma Cabral, como esse navio aí navegava. Os radares que a gente tinha eram rudimentares, então a gente aprendeu, a gente tinha técnica. Até hoje, eu ainda lembro, se faltarem os equipamentos mais modernos, eu sei usar o radar. Entende? Tem que saber verificar se o navio que está no radar, ele aparece no radar lá, e esqueçam aquele negócio de bip, 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 que tem nos filmes. Esse barulhinho não existe. O alvo aparece lá, o alvo que a gente chama é o símbolozinho que aparece no radar. A gente marca com lapiseira e vai acompanhando a trajetória daquele navio. E a gente faz cálculo e rapidamente a gente consegue perceber se o navio está em rumo de colisão ou não. Aí a gente é obrigado a desviar. O radar auxilia. A gente não tem a visão, a visibilidade fecha, tá? Fica 0. Mas você pelo radar consegue navegar. Então, se ele colidiu com outro navio, e no caso a gente chama de abalroamento, tá? Quando eles colidem com outro navio, ele, por causa da neblina, né? Forte neblina, devia estar a visibilidade 0, um dos dois errou, infelizmente, né? Ou os dois. A gente não pode saber quem. A gente teria que ler todo o processo da época e ver o motivo, porque foi o erro, mas isso aí com certeza foi erro humano. Eu posso afirmar isso com certeza, porque vocês vão dizer, pode ser falha de equipamento, mas eu vou repetir, falha de equipamento significa que alguém deixou de testar aquele equipamento antes da partida. Então é sim falha humana. A maioria dos acidentes que acontecem é falha humana. A gente tem que estar sempre preparado e com cursos, com certificados bem treinados para qualquer tipo de evento de segurança, tanto salvatagem em caso de naufrágio, em caso de abandono, em caso de colisão, em caso do navio incendiar, pegar fogo. Para tudo isso tem treinamento, até para poluição.
como é que você faz uma contenção de poluição para não acontecer uma poluição maior, como é que você pode limpar, se for um navio, um navio de transporte de óleo, tem navios até rebocadores especiais só para limparem a área. Tá? É o oil recover, como a gente chama, são navios de recolhimento de óleo, quando acontece os derramamentos. Fora as multas que vocês vão ter que pagar, enfrentar, né, que você é obrigado a acionar as autoridades. Se você acionar as autoridades, as multas serão menores. Se você não acionar, as multas serão bem maiores. Multa tem de qualquer maneira, tá? Mas se você alertar as autoridades que vão vir para ajudar, aí as multas serão bem menores. Vamos ver o caso dele aqui. Ele afundou rapidamente, ao contrário do outro que não afundou. Esse foi por muito tempo o pior desastre marítimo da história canadense. A carcaça permanece a cerca de 40 metros de profundidade, o que permite que mergulhadores cheguem até ali, inclusive para roubar relíquias. Isso já não deve ter mais nada lá, né? Pelo tempo, já tem 6 anos lá. Vamos ver aqui, em 8º lugar, o MS Al Salam Boccaccio 98. Olha aqui, ele é interessante, né? Ele é alto, ele tem vários decks, tá vendo? É uma chaminé só, como eu falei, um motor só. Aqui atrás só tem um hélice. 1, 2, 3, 4, 5, 6 botes salva-vidas, do outro lado também tem. Aqui nessa parte aqui o passadiço dele, ou aqui em cima também, ó, o tijupá, né, que é a parte do teto, aqui o mastalhel dele. É um navio interessante, aqui nessa parte aqui devia ter uma piscina ou coisa parecida. Né, e você vê quantos decks ele tem. Aqui embaixo, ó, devia ser a classe mais barata, né? Morreram 1.018 pessoas, foi em 3 de fevereiro de 2006, no Mar Vermelho. O Al Salam Boccaccio já deixou o porto com condições ruins de tempo. Isso é uma coisa que é meio complicada, tá? Vocês vão me perguntar assim, mas se o tempo estiver ruim, você pode sair com o navio, você é comandante, você tem autoridade para dizer que não sai? Tenho. O comandante sempre tem autoridade, ele vai dizer, eu não vou sair porque o tempo está ruim. Mas o que acontece? Quando você está atracado no porto, você está pagando diária naquele porto ali, e em dólar, e cara. Quem está pagando é o comandante? Não, é a empresa. Então você vai dizer, eu não saio porque o tempo está ruim. Aí você tem duas opções. Normalmente o porto fecha. Se o porto fechar, não é culpa sua, você não pode sair porque o porto está fechado. Mas a partir do momento que o porto abrir, se você não sair, aí você tem que assumir a responsabilidade. Você tem autonomia. Mas pensa em termos de lucro da empresa, pensa em termos, não estou defendendo a empresa aqui não, hein? Mas pensa em termos de uma empresa que só quer saber de lucro. Se algum comandante dizer para ela, eu saio com o navio, o que ela vai fazer? Ela vai tirar aquele comandante que está lá, vai achar que ele é inexperiente, que ele está com medo de enfrentar o mar, e vai botar um comandante que tenha mais coragem e mais experiência para enfrentar o mar. Então o que acontece nessas horas é que o comandante sai, justamente para evitar esse quadro. Não, eu vou sair. Se o porto está aberto, e eu estou vendo aqui, nós temos acesso a mapas meteorológicos, que vai nos dizer os melhores lugares para a gente ir. E se a gente pegar mar pesado, como é que você tem que colocar o navio para evitar os maiores esforços no casco, ou seja, navegar em capa, como a gente chama. Vamos continuar lendo a história aqui. Então, o Al Salam Boccaccio deixou o porto com condições ruins de tempo. Um incêndio começou na sala de motores, ou praça de máquinas, como a gente chama, e a equipe começou a usar baldes de água do mar para tentar extinguir o fogo. O incêndio parou por algum tempo, mas logo começou novamente. O capitão tentou voltar para o porto, mas como os sistemas de drenagem de água pararam de funcionar, o navio virou. Ventos fortes e condições do tempo dificultaram o resgate. Aqui são vários fatores, né? É o comandante ter saído com tempo ruim. O pessoal começou a tentar extinguir o fogo com extintores, com baldes, né? E aqui no treinamento de combate a incêndio a gente aprende muita coisa com relação a incêndio na praça de máquinas. Por exemplo, você não pode jogar água em parte elétrica. Não tem sentido isso, entende? Então jogar água em parte elétrica para apagar fogo é burrice, né? Tem muito detalhe que num curso de combate a incêndio a gente aprende. A gente vai lá, inclusive ao vivo, né? A gente vai apagar fogo realmente em simuladores, pegando fogo mesmo, entrar em lugares confinados, pegando fogo lá dentro para você apagar. Um curso de combate a incêndio é fantástico. Eu fiz o básico e o avançado, e embora a gente tenha aquela paura, né, dá um pouco assim de adrenalina, um pouco de medo, mas a equipe, os instrutores vão dando aquela força, a gente perde o medo, e quando acontece o incêndio a bordo, a gente já tem a técnica, a gente já tem o treinamento, e sim,
de tantos em tantos tempos, tá? Uma vez por mês a gente é obrigado a fazer um treinamento o mais próximo do real possível dentro do navio, como se o navio estivesse pegando fogo, tá? Inclusive cortando caminhos, dizendo, ó, aqui você não pode passar que está incendiado, você não pode passar por aqui porque está pegando fogo, inclusive essas coisas. Então esse aqui teve erros, por quê? O comandante saiu com o mar agitado, com o mar ruim, ele poderia ter se recusado, e o pessoal não sabia combater incêndio, ou não tinha equipamento suficiente, obrigatórios hoje em dia, para se combater o incêndio, né? Então, e também as condições de tempo fez com que o resgate fosse difícil, né? Então morreram 1.018 pessoas nesse naufrágio. O sétimo lugar, Steamship General Slocum. Olha só, parece uma balsazinha, né? Menor também, de passageiros. Vamos ver a história dele. Quantos motores ele tem? Um só, que eu saiba, né? Aqui, ó. 15 de junho de 1904, local East River, Nova York, número de mortes 1021. A balsa SS General Slocum estava carregando membros da Igreja Luterana Evangélica para um piquenique, quando o incêndio começou na sala de lâmpadas. As chamas cresceram rapidamente, alimentadas pelo óleo e gasolina. O equipamento de segurança não estava em dia, olha o erro aí. Os coletes salva-vidas queimaram e os botes estavam inacessíveis. No fim, os passageiros tiveram que pular e aqueles que não sabiam nadar acabaram se afogando com as pesadas roupas da época. Estão vendo como faz falta, como fazia falta o SOLAS com a obrigatoriedade dos equipamentos, dos treinamentos e o STCW com certificados dos cursos que você tem que ter, tá? Por isso é que eu digo sempre nesses vídeos sobre navegação que eu faço, ninguém vai sair por aí com barquinho, navegando com essas coisas que eu falo, com essas aulinhas que eu dou, tá bom? Para você sair navegando, você tem que fazer os cursos, certo? Combinado? Vamos em frente. O RMS Lusitânia, olha aqui, esse aqui vocês têm 4 chaminés, ou seja, 4 motores, 4 hélices aqui atrás. Foi no 7 de maio de 1915, foi na Irlanda, morreram 1.198. O Lusitânia, ele era um navio irmão gêmeo do Titanic. Ele é bem parecido com o Titanic, vocês podem ver aqui, ó, tá? Olha, ele saiu de Nova York carregando uma carga escondida de munições e contrabando para a Inglaterra, assim como passageiros civis. Interessante isso, né? Ele saiu de Nova York carregando uma carga escondida de munições e contrabando para a Inglaterra. Isso foi na época da guerra, né? Foi em 1915, assim como passageiros civis. O navio afundou em apenas 18 minutos após um ataque de torpedos. Vocês estão percebendo como é rápido esse naufrágio? É muito rápido. Quem assistiu o filme Titanic, aquele filme é muito próximo do real. Tá? Tem muita coisa ali fantasiosa, mas ele é muito, muito próximo do que acontece na realidade quando o navio afunda. Quem nunca viu o Titanic vai assistir. Tá? É uma das obras máximas do James Cameron. Tá aí. Eles fizeram uma réplica do navio lá, quase que em tamanho real. O preço do filme foi absurdo, mas a bilheteria, a quantidade de Oscars que ele levou, fizeram o filme, né? É um filme meio cansativo para quem para ver de novo, coisa e tal, é muito grande, são 3 horas e pouco de filme, mas a proximidade da realidade na hora do naufrágio é muito interessante. Aquilo tudo ali acontece, inclusive vocês vão ver as pessoas indo junto com o navio para o fundo quando ele afunda, quem pulou no mar, tá? Então o navio afundou em apenas 18 minutos após um ataque de torpedos. O evento gerou uma discussão se um navio de passageiros poderia ser considerado um alvo militar, já que era na época da Grande Guerra. Eu não posso afirmar, mas isso aqui dá uma ideia, né? Eu não tenho como dizer isso com certeza, eu não tenho fontes para afirmar isso, mas já que ele carregava carga escondida de munições e contrabando, é bem provável que tenha havido um vazamento de informações para ele ter sido torpedeado, certo? Mas eu não vou afirmar isso aqui, tá? E eu não tenho como botar uma fonte aqui provando. Isso aí é uma evidência anedótica, totalmente é só um pensamento meu. E aqui temos finalmente, em quinto lugar, o RMS Titanic, ou Titanic, como a gente fala também, ó. 4 motores. Eu vou voltar no Lusitânia aqui, vocês vendo como eles são parecidos, ó? O Lusitânia e o Titanic, certo? Olha aqui, ele é um pouco mais bonito, né?
E esse Titanic, olha, em 14 de abril de 1912, local norte do Oceano Atlântico, 1.517 mortos. Quando saiu para sua viagem, o Titanic era o maior navio de todos. Como todos sabemos, ele bateu em um iceberg e afundou no meio do oceano, em rota para Nova York. Foi sua primeira e única viagem. Esse navio aqui ele tem muita história para contar, né? Pelo filme tem muita coisa ali que é realmente fantasiosa, tá? Mas aquelas pressões da empresa, não, o navio tem que chegar mais perto, o navio tem que chegar mais rápido, nós vamos perder a chegada em tempo hábil, tem gente reclamando, entende? Tem muita coisa que acontece nesse termo de pressão da empresa para o comandante, tá? E tem nesse filme, tá, aquela coisa do comandante não sair de bordo, ele ficar a bordo e afundar junto com o navio, porque diz a tradição do mar que o comandante é o último a sair de bordo, mas nem sempre isso acontece. Veja o caso daquele navio lá na Itália, né? Que aquele comandante, o Schettini, ele foi um dos primeiros a ir para o mar e ele teve que ouvir a polícia italiana gritando para ele lá pelo megafone: vada a bordo, quer dizer, volta para bordo, vai para bordo. Ele tinha que estar lá, com certeza, era obrigação dele, sendo o responsável pelo o resgate, o salvamento do maior número de passageiros possíveis. Então, sim, o comandante, ele, por tradição, ele é o último a sair de bordo. Diz a lenda que no Titanic ele ficou a bordo, né? Ele não saiu, eu não tenho como confirmar isso para vocês, tá? Depois, mais tarde, eu posso até tentar achar uma pesquisa aqui e descobrir se o comandante morreu no bote salva-vidas ou se ele morreu a bordo, se ele não saiu do navio, tá bom? Esse iceberg foi detectado e também contam que ele teria pedido socorro e um navio teria ouvido esse pedido de socorro e não deu atenção. Isso tudo é complicado de afirmar, tá? Mas existem essas lendas em cima do Titanic, sim. O fato é que ele foi para o fundo e morreram 1.517 pessoas porque ele bateu no iceberg. Quando ele bateu no iceberg, o que aconteceu? Ele foi rachou um tanque aqui que foi rasgando o casco aqui, ó. E a água foi passando de um tanque para o outro, que passou para o outro, que passou para o outro, que passou para o outro, e ele começou a afundar pela proa. Aí isso aqui ficou mais pesado de repente, ele começou a afundar pela proa, a proa desceu, ele enfiou a proa para baixo e desceu rapidamente. Tá? Foi a primeira e última viagem dele. Depois, em quarto lugar, nós temos o Steamship Sultana. É um navio a vapor. Tá? Olha aqui, ó. Olha a quantidade de passageiros que tem aqui em cima. Olha só. Estão vendo quanta gente tem em cima dele? Foi em 27 de abril de 1865, no rio Mississippi. Né? Número de mortos, 1.547. O SS Sultana era um navio que cruzava o rio Mississippi usando como fonte de energia pás d'água. Usava pás d'água. São aquelas pás, né, que ficam... Quem já viu aí aquele filme, não é o Barco do Amor, não. Tem um filme que tem até uma música fantástica, agora faltou o nome, depois quando eu lembrar eu boto aqui na descrição, aonde vocês vê aquelas pás de água rodando, né? Então, ele afundou após a explosão de 3 das 4 caldeiras. Apesar de ser considerado o maior desastre marítimo da história americana, o evento teve pouca atenção na época, porque o assassinato do presidente Abraham Lincoln por John Wilkes Booth e o fim da Guerra Civil Americana haviam acontecido poucos dias antes. Tá? Então, nesse caso, morreram 1.547 pessoas. Terceiro lugar, Motor Vessel Joola, MV Joola. Olha aqui. Esse aqui me parece ser um navio de transporte de carros, tá? Porque quando ele tem essa abertura aqui na popa, ele é uma rampa, tá? Que desce e entram os carros por aqui e eles ficam aqui nessa parte do navio guardados, ou como nós dizemos em marinha mercante, estivados, tá? E presos, né? Presos, como a gente fala, peados, presos por cabos de aço para ficarem no lugar, com que esse navio, ele é um navio muito quadrado, ele tem pouca estabilidade, ele balança muito. Certo? É um dos navios que mais balança, o que a gente chama de navio roll-on, roll-off, quer dizer, rola para dentro e rola para fora. Os carros rolam para dentro e rolam para fora quando saem. Ou então, ao invés de roll-on, roll-off, fala ro-ro, simplificado. Vamos ver se é isso mesmo? 26 de setembro de 2002, na Gâmbia, número de mortos 1.863, olha só. O Joola, uma balsa governamental desenhada para carregar um máximo de 580 passageiros.
tinha pelo menos 2.000 a bordo quando partiu durante uma perigosa tempestade em 2002. Ela afundou em apenas 5 minutos, matando quase todos. Por que ela? Navio em inglês é ela, é she, tá? Não me perguntem por quê, eu não sei, tá? Não sei mesmo. Tem uma historinha, mas não é confirmada, é uma lenda, que diz porque nunca faz o que a gente quer. A gente quer que o navio vá para um lugar, o navio vai para o outro, entende? Então eu chamo o navio de ela. Me desculpem as mulheres, isso é uma lenda, tá? Mas o navio em inglês a gente chama de she. Tá? Toda vez que a gente se refere ao navio é her, é she, e não é como aqui no Brasil o navio, é a navio. Lá navio é feminino, tá bom? Aqui não cita que era um navio de transporte de carros, mas com certeza era. Olha aqui, ó. Essa parte de trás aqui demonstra isso, tá bom? 1.863 mortos. Tinha pelo menos 2.000 a bordo, quando partiu durante uma perigosa tempestade em 2002. Isso é uma questão de estabilidade, gente. Questão de equilibrar a carga a bordo para o navio aguentar esse tipo de mar. Porque o que acontece? O navio sobe na onda e ele faz isso. Tá? Ele tem esse jogo aqui. É como a ponte Rio-Niterói, quando pega muito vento, ela balança também. Se não houver esse jogo, esse balanço, ele quebra. Agora, se a carga tiver, vamos supor, metade da carga aqui na proa e a outra metade da carga aqui na popa, e esse lado aqui vazio, o que vai acontecer? Ele vai ficar com esforço assim. Ó. Quando ele pega uma onda pesada, é claro que ele vai quebrar. Então eu digo que foi erro humano. Se ele quebrou ao meio, durante uma tempestade, alguém errou na hora de colocar a carga no lugar devido. Preparar a estabilidade. Como eu falei para vocês, um navio de transporte de carros é muito complicado fazer a estabilidade dele. Ele balança demais. Vamos em frente. Em segundo lugar, SS Kiangya. Olha o tamanho, olha esse navio. Aqui eu acho que ele já está naufragado, né? Ele já não está mais nas condições normais dele. Aqui a proa no fundo, né? Vamos lá. 4 de dezembro de 1948, local Rio Huangpu, norte de Xangai, na China. Número de mortos de 2.750 a 3.920. Quanta gente. O Qiangya, um navio de passageiros repleto de fugitivos da Guerra Civil Chinesa, explodiu e afundou após bater no que se acredita ser uma mina deixada pela Marinha Imperial Japonesa. Isso depois da guerra aconteceu muito. Tinha muita mina perdida no mar. Muitos navios, navios militares, navios de guerra, depois que acabou a guerra, eles ficavam pelo mar procurando essas minas para desativar, para recolher. Então muitos navios, principalmente à noite, que era difícil você ver, e até o próprio radar, é um ponto muito fraco, embora seja metal, mas é um ponto muito fraco. E o piloto tinha que estar muito atento para ver isso, né? Então às vezes ele não percebe aquele pontinho frasquinho lá no radar, e o navio bate na mina e vai embora. Tá? Isso é uma coisa que aconteceu muito, infelizmente, certo? Durante as guerras, né? O próximo aqui, Motor Vessel MV Donia Paz. Olha ele aqui, ó. Ele foi em 20 de dezembro de 1987 nas Filipinas e morreram 1.565 pessoas. A maior parte dos passageiros do MV Donia Paz estava dormindo quando o navio colidiu com o MT Vector, o navio tanque, aqui ó, Motor Tanker, tá? Tanque de motor. O navio tanque carregava 8.800 barris de gasolina e petróleo. A colisão gerou um incêndio, é claro, poxa, no Vector, que se espalhou para o Donia Paz, deixando os passageiros sem escolha a não ser pular nas águas infestadas de tubarões. Olha só, além das pessoas morrerem queimadas na água, pegando fogo com o óleo que tivesse na água, ainda foram devoradas pelos tubarões. Foi realmente um cenário terrível, né? As estimativas de mortes variam devido aos passageiros não identificados, podendo ser maior do que 4.000, fazendo desse um dos mais mortais naufrágios da história. Tá bom, gente? Então, era isso aqui que eu queria trazer para vocês. E lembrando que qualquer pessoa que quiser fazer um cruzeiro, fazer um turismo, ou que se interessar em navegar, tem que, obrigatoriamente, primeiro, quem for se interessar em ter um barco para navegar por si, tem que ter esses cursos e esses certificados e esses treinamentos. E quem quiser fazer um cruzeiro, não deixem, por favor, não deixem de comparecer e assistir aos treinamentos que são feitos, que é obrigatório. Eles são feitos a bordo, tem que participar.
A minha mãe, quando viajou comigo, que a gente podia levar familiares, e meu pai também, eles participaram dos treinamentos que a gente fazia. Eles aprenderam a vestir colete. Eu mesmo, assim que minha mãe embarcou, eu ensinei para ela, dei todas as dicas. Sempre quando algum tripulante novo embarque na navio, a gente tem que fazer um safety tour, como a gente fala, levar o tripulante novo ou o passageiro pelo navio inteiro, mostrando onde é que estão as balsas, qual é o lugar dele, o que ele tem que fazer, ensinar ele a vestir um colete salva-vida, como é que ele tem que se comportar em caso de incêndio, qual é a função dele, o que ele tem que fazer. Tudo isso tem que ficar na cabeça. Não é só comprar um barco e sair por aí não, gente. Muito cuidado, tá? Não façam isso sem ter os cursos e as habilitações necessárias, ok? E se forem fazer um cruzeiro, busquem as informações de emergência, perguntem aos oficiais de bordo, como é que eu faço para aprender, cadê meu colete salva-vidas, onde é que é a saída de emergência, como é que eu faço em caso de incêndio, quando anunciarem que vai ter exercício eu quero fazer, por favor, isso da vida de vocês vai depender disso. Nunca se sabe o que pode acontecer, como aconteceu com o comandante Schettini lá na Itália, que bateu nas pedras porque se aproximou demais da praia. Tá bom? Então era esse o assunto que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado. Deixem um like, por favor, quem não é inscrito no canal, se inscrevam. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.